Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Modelo Byte, o estudo sobre seitas. Se você não assistiu os dois últimos episódios anteriores, estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify, no YouTube e no Spotify. Você pode escutar à vontade, quantas vezes você quiser, e também compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal no YouTube e também no Spotify. Os episódios anteriores estão todos disponíveis lá. E alguns episódios aqui no YouTube. Recentemente estou compartilhando conteúdo no YouTube, beleza? Hoje nós vamos entender o modelo Byte, o controle de comportamento. E eu vou compartilhar aqui a tela para vocês as características de uma seita de controle comportamental, a característica do controle comportamental de uma seita. Compartilhar aqui a tela para vocês. Bom, meus queridos ouvintes, telespectadores, vocês podem ver, né? Controle de comportamento, controle de informação. Mas vou falar de comportamento. Nós vamos entender as características de uma seita que tem o controle comportamental, ok? Vamos entender. Primeiro, regula a realidade física do indivíduo. Um líder espiritual ou político, ele regula a realidade física do indivíduo. Ele tenta fazer com que o líder tenta fazer tipo uma criação de um mapa da realidade, uma ilusão em cima dele. Segundo, o líder ele pode ditar onde, como e com quem o membro vive, se associa ou isola. Ou seja, o líder muitas vezes manda no membro, um líder sectário, ele manda no membro até ele se isolar. Olha, não pode fazer isso, não pode chegar perto de um amigo, se isola. Aí, o líder dita onde, como e quem o membro vive, associa ou se isola. E terceiro, quando, como e com quem o membro faz sexo. Assim, é doideira isso. O líder espiritual quer saber onde ele mora, ele quer saber onde ele vive, ele quer saber qual membro faz sexo, quer saber do esposo da esposa desse membro que faz sexo. Ou seja, é uma doideira isso. Um líder sectário faz isso, aceitas. Quatro, controle os tipos de roupas e penteados. E assim, não somente líderes, como também pessoas, até mesmo membros, podem ter esses comportamentos sectários de controle de comportamento. Tipo, não pode vestir essa roupa, não pode pentear esse cabelo, não pode pintar de loiro, de ruivo, não pode usar maquiagem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou seja, é um comportamento legalista. Isso é fanatismo, entendeu? Porque existem algumas igrejas no passado. Hoje é raro encontrar algumas igrejas que têm essas regras, mas no passado tem-se muito da questão do controle sobre o tipo de roupa, de que cristão não pode tomar banho de praia, tem que ser de roupa coberta, não pode pintar o cabelo de loiro, de ruiva, não pode usar maquiagem, joias, etc. e tal. No passado. Hoje é raro encontrar, mas existem algumas igrejas hoje que têm esse controle de roupas, penteados ao extremo. Algumas, né? Uma minoria. Não somente igrejas, mas também pastores mandam os membros a não usar roupa, não usar joia, não usar maquiagem, não pintar o cabelo. Um pastor que está proibindo de um membro fazer isso ou aquilo não é o pastor. Porque um pastor de verdade, ele aconselha os membros e levá-las às ovelhas
né, a membresia a se voltarem às Escrituras. Agora, um pastor que proíbe tudo, faz, faz proibição nos membros, como se fosse um tipo de cobertura espiritual, isso daí é uma heresia. Muitos pastores que estão acompanhando esse vídeo sabem o que é essa doutrina da cobertura espiritual, tratando o líder como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Não somente em comunidades religiosas, como também políticas, né? Não pode usar essa roupa, não pode usar isso ou aquilo, né? Por aí vai. Quinto, regular a dieta, alimentos, bebidas, fome ou jejum. Ou seja, um governo político, ele faz com que as pessoas fazem jejum forçado. E o líder pede para elas não comerem isso, vocês não vão comer nada. Vocês vão ficar sem comer. O que ocorreu no passado, por exemplo, muitos judeus ficaram mortos de fome devido às suas necessidades, né? Devido à perseguição que eles estavam sofrendo contra os nazistas. Os nazistas, né, adeptos à ideologia autoritária de Adolf Hitler, executaram os judeus e muitos judeus passaram fome nos campos de concentração. Não somente o nazismo, como também o comunismo. Você tem a grande fome de Holodomor na Ucrânia. Venezuela tem essas características ditatoriais. Cuba. Você tem esses exemplos de países em que as pessoas sofrem por causa da fome devido a a um governo ditatorial e também um- uma política autoritária e totalitária. Autoritária tem como ênfase o líder principal. Totalitária é a ideologia, não pode ter outra ideologia divergente, é somente essa ideologia, autoritária e totalitária. Nazismo, comunismo e fascismo são três exemplos de seitas políticas e que muitos das vítimas desses regimes totalitários morreram por causa da fome. Lamentável. Isso é lamentável que aconteceu. Sexto, manipulação e privação do sono. O membro não pode dormir, não pode descansar. Sétimo, exploração, manipulação, dependência financeira. Daí entra a questão da exploração dos bens materiais, né? Um líder espiritual, ele muitas vezes ele pega o dinheiro dos fiéis para se beneficiar, para ter seus bens, etc. Ou seja, uma exploração financeira. E uma comunidade que faz isso, explora, manipula os membros, arrecadando o dízimo dos fiéis, é seita. É uma característica de uma seita, controle de comportamento. Muitas vezes, um abusador espiritual, seja um abusador de uma igreja, numa mesquita, sinagoga, ou centro espírita, ou qualquer centro budista, ele vai fazer isso. Olha, entregue esse dinheiro, arrecada esse dinheiro para me ajudar. Vamos, você vai ser próspero. Pegue isso, ajude os necessitados e você vai ser próspero. Se você não fazer isso, você está amaldiçoado, você vai ser expulso, por aí vai. Ou seja, controle do comportamento, exploração financeira. Oito, restringir o lazer, o entretenimento e o tempo de férias. O membro não pode tirar férias, não pode descansar depois de um trabalho longo durante meses, não pode assistir televisão, não pode assistir TV. Eu lembro de um vídeo no YouTube, que é um vídeo de 6 anos atrás, e o título do vídeo
É pecado o crente assistir televisão? Eu fiquei, meu Deus, um debate desse de 20, 30 anos atrás. E hoje ainda tem gente que debate sobre isso. Quando eu vi esse vídeo, eu não assisti. Sério, fala, não tem como isso. Uma família que ainda hoje diz que assistir televisão é pecado, usar a internet é pecado, usar relógio é pecado. Não, fala sério. Tem como não, isso daí é fanatismo. Uma família. Porque o que eu estou falando é o seguinte: não é somente os líderes, pastores, líderes de ministério que têm essas características de sectarismo, como também qualquer pessoa, membro de uma igreja, de um centro espírita, de uma mesquita, de uma sinagoga, pode ser encaixado com essas características. Exemplo, eu vou dar um outro exemplo clássico. Dentro das religiões, você tem aqueles que são mais conservadores, mais tradicionalistas e liberais. Esses grupos fazem parte de cada religião. Você tem um que é conservador, é uma pessoa equilibrada, disso, daquilo. Você tem um que é mais liberal, que é mais é, é, livre das coisas, é mais solto, né? Em alguns temas. Você tem o tradicionalista, que ele é muito apegado à tradição, é um cara extremamente conservador, muito apegado à tradição, que rejeita qualquer mudança, que rejeita qualquer novidade. Ele quer permanecer nisso durante anos. Ou seja, tudo isso que eu acabo falando para vocês, qualquer pessoa pode se encaixar no modelo Byte, aqui no controle de comportamento, tá? Restringir o lazer e entretenimento. Nono, grande parte do tempo gasto com doutrinação em rituais de grupo ou autodoutrinação, incluindo a internet. Oito, décimo, permissão necessária para decisões importantes. Ou seja, muitas vezes o membro ele não tem liberdade para tomar sua decisão. Muitas vezes a decisão não é dele, e sim de um líder político, religioso. Muitas vezes o problema pode ser dele, do membro, mas quem dá a decisão veredito final é o líder, não o membro. Isso é muito perigoso. 11. Recompensas e punições usadas para modificar comportamentos, tanto positivos quanto negativos. 12. Desencorajar o individualismo e encorajar o pensamento de grupo. Aqui, uma coisa interessante. Muitas vezes, algumas seitas desencorajam o individualismo. Tipo, uma pessoa não pode ter uma opinião sobre esse assunto. Essa pessoa tem que concordar com a opinião do grupo. Não pode ter um pensamento contrário. Só um segundo. Bom, voltando. Ou seja, o membro dessa seita ele não pode ter uma opinião própria dele. Ele tem que estar com a opinião contrária do grupo. Ele tem que concordar com tudo que o grupo diz. Se discordar, ele vai ser punido. Aí entra a questão do controle de pensamento, né? Que nós vamos entender nos próximos vídeos. Mas aqui, no controle de comportamento, mostra uma coisa que tem a ver com o controle de pensamento, ok? Então vamos continuar. Impor regras, regulamentos rígidos, ou seja, você tem a questão do, olha, um membro para pregar no púlpito é necessário que ele continue
é necessário que ele pegue obrigatoriamente de terno e tem que tirar a barba. Ou seja, é um regulamento rígido. Eu poderia citar várias comunidades, né, algumas igrejas, exemplos, né, atuais, e eu poderia citar uma. A igreja bem conhecida, né, tem uma igreja, eu não vou dizer o nome, mas muitos de vocês conhecem que a igreja, durante anos, os membros não podiam cortar o cabelo, os membros não podiam cortar, as mulheres não podiam cortar o cabelo, deixar grande, andar de saia, ou seja, somente a mulher pode ir pregar na frente ou ir na igreja somente de saia. Se algum dia em outro culto ir de calça, está pecando, está transgredindo a lei de Deus. E também a questão da gravata. Homens, é obrigatório o homem pregar só de terno. Se pregar de de calça jeans ou de camisa polo ou de camisa social skinny, ele não pode pregar. E mais, se não cortar a barba, ele não pode pregar. Ou seja, é um regulamento rígido, bem severo isso, né? Então, esse é um exemplo da igreja bem conhecida aqui no Brasil, que tinha essas restrições bem rígidas. Punia a desobediência com espancamentos, torturas, queimaduras, cortes, estupros ou tatuagens. É como eu disse anteriormente, se o membro discordar do pensamento majoritário do grupo, não, e o grupo não aceita pensamento contraditório, ele é punido severamente. Ameaçar prejudicar a família, os amigos. Um abusador espiritual, ele tem o poder autoritário e, e ditatorial que ele ameaça a família. Tipo o seguinte: ei, rapaz, você é minha ovelha favorita. Se você fazer isso, você vai ser abençoado várias vezes. Você vai ganhar um cargo político, você vai fazer tudo o que você der na telha. Um cargo político, vai ser um oficial de justiça do Supremo Tribunal do Brejo lá do Cafundó de Judas, município X. Você vai ser isso se você fazer tudo que eu mandar. Agora, se não fizer tudo que eu mandar, se você não cumprir, eu vou atrás da sua família, vou te matar e todos os seus amigos que você ama. Um abusador espiritual, um abusador político doido, um fanático, ele tem esse poder de até matar os seus amigos e sua família. Isso é controle de pensamento. Forçar o indivíduo a estuprar ou ser estuprado, né? Tem até um caso do Warren Jeffs. Eu não sei se você já ouviu falar. Tem um filme chamado Warren Jeffs, o Profeta do Mal, e tem o documentário Orar e Obedecer, da Netflix. E mostra exatamente isso do controle do pensamento. Daqui a pouco eu vou te mostrar o vídeo, que é um vídeo de encerramento sobre o modelo Byte. Incentivar envolver-se em castigos corporais, ou seja, arranhões no corpo, por aí vai. Incutir dependência e obediência, ou seja, o membro tem que ser obediente ao abusador espiritual, político. Sequestro, é verdade. Muitas vezes o ditador manda os seus soldados a sequestrarem pessoas e serem levadas a campos de concentração, tortura, coisa horrível. Aí, tortura, estupro, separação de famílias. Lembra? Olha, esse indivíduo não é da mesma etnia, tem que ser separado.
Esse carinha aí é de outra cor de pele, é negro, tem que ser separado. Ah, esse daí é branco, mas segue uma religião diferente. Separa aí das famílias, leva para outro canto. Prisão e assassinato. Isso tudo aqui, meus telespectadores ouvintes, são características do controle de pensamento do modelo Byte. E para encerrar esse vídeo, eu vou te mostrar a história que ocorreu no passado, muitos de vocês conhecem, sobre Warren Jeffs, o profeta, o suposto profeta da Igreja Fundamentalista dos Santos dos Últimos Dias, uma dissidência da igreja principal, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido popularmente como a Igreja Mórmon. E eu vou mostrar para vocês esse vídeo. É aterrorizante o que esse cara fez com essa seita, transformando numa seita que não é de hoje, mas vem de anos, que eles seguem umas regras bem rígidas sobre poligamia, por aí vai. Uma seita que continua ativa até hoje. É lamentável o que pode ocorrer com esse negócio de seita. O poder de um líder espiritual praticando coisas horríveis, terríveis. E ele está na prisão. Só que os membros continuam acreditando que ele é o profeta do Senhor que continua e que ele voltará. Isso é coisa de seita, é controle de comportamento isso. E esse é o vídeo que é um vídeo de encerramento deste episódio. Modelo Byte, controle de pensamento. Um abraço e nos veremos no próximo episódio, se Deus quiser. E que veja só esse vídeo, você irá se surpreender. É horrível. Eles ficam no escuro. Essa é a dimensão do poder do Warren sobre milhares de pessoas. Deve ser ele. Você é o Raymond? Sou. É um prazer, eu sou a André. Oi, Eu sou André. a Jéssica. Prazer em Prazer. conhecê-lo. Eu não sei, você quer um guarda-chuva ou a gente vai pra lá? É ali. Tá bom. Tá, então o que tá rolando? Então, eu saí no ano passado e o meu irmão Isaac, bom, ele se nega a falar comigo porque ele continua no grupo. E eu só queria saber se ele tá bem. Meu nome é Raymond Jeffs. Eu tenho 22 anos, filho de Warren Jeffs, profeta do FLDS. Minha mãe é a quarta esposa. Eu fui o primeiro filho dela. O meu irmão Isaac nasceu 2 anos depois de mim. O Isaac e eu sempre fomos muito próximos na infância. Ele é o meu único irmão biológico por parte de mãe. Minha visão do meu pai na infância era de que ele era perfeito, sabe? Eu nunca tinha visto nenhum tipo de defeito nele. Não tinha nada negativo entre mim e ele. O meu pai tinha mais de 80 esposas. Muitas delas eram esposas do pai dele, que o meu pai incluiu na família depois da morte do meu avô. Parecia que o meu pai não gostava tanto da minha mãe quanto ele gostava de algumas das outras mães.
Eu meio que percebi isso lá pelos 9 anos, quando ele separou a minha mãe de mim e do meu irmão. Nós fomos para o Texas com o meu pai, para um rancho que tínhamos lá. Nós morávamos todos juntos com o meu pai e as outras famílias dele. E ele mandou a minha mãe ir morar sozinha. Isso porque ela não era digna de ficar aqui em Sião, que é como ele chamava a casa do Texas. Eu fiquei sem ver a minha mãe por uns 3 anos. Ah, tinha um pouco de comunicação por cartas, mas era só isso. Eu acho que meu pai deixou a gente falar com ela uma vez pelo telefone. E agora eu nem faço ideia de onde ela está. Depois que a gente se mudou para o Texas, nós víamos o meu pai muito raramente. Estava sempre fora. Então posso dizer que eu cresci sem pai e sem mãe a partir dos 9. Essa basicamente é a minha história de vida. E o meu pai também acabou separando o meu irmão Isaac de mim. Ele fez isso com toda a família. Quando ele se casava com garotinhas, eu nem pensava muito nisso na época. Quando ele fez isso, elas tinham a minha idade. Eu acho que eu não pensava nelas como esposas de verdade ainda. Eu nem imaginava que ele estava dormindo com elas, nem nada disso. E aí minha irmã Rachel me contou que ela foi molestada. Quando ela me contou, a minha reação foi natural. Ué, mas o papai sabe disso? E ela disse, bom, Ray, foi ele mesmo que fez. Eu fiquei sem palavras naquela altura. Eu pensei, que história é essa? Inscreva-se agora.